Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Lucas capítulo 12 relata um acontecimento bem interessante na vida de Jesus. Aos 12 anos de idade, Jesus demonstrou seu conhecimento e sabedoria em conversas com os estudiosos no templo em Jerusalém. José e Maria encontraram seu filho e o levaram para casa. O final do relato desse caso, que vem antes de um intervalo de uns 18 anos na história de Jesus, diz em Lucas 2, versículo 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Encontramos aqui a sugestão de 4 pilares para guiar os pais na criação dos filhos. Primeiro, o desenvolvimento intelectual. O jovem Jesus crescia em sabedoria. A aquisição de conhecimento e o crescimento na sabedoria são objetivos importantes na criação dos filhos. Os pais geralmente se preocupam com as oportunidades acadêmicas dos filhos, ensinando-os em casa e monitorando seu progresso na escola. Muitos procuram cursos extras para permitir que os filhos avancem nessa área intelectual. Segundo, o crescimento físico. Como é natural para crianças e adolescentes, Jesus também cresceu em estatura. Especialmente nos primeiros anos da vida, os pais tipicamente comparam o crescimento dos filhos com médias de outras crianças e pedem ajuda médica se o filho estiver muito abaixo da média. Terceiro, desenvolvimento social. Jesus cresceu em graça diante dos homens. Logo que um bebê começa a interagir com as pessoas ao seu redor, os pais ensinam habilidades necessárias para a convivência. O processo da socialização continua ao longo da vida, e os filhos são guiados e desafiados a superarem limitações e dificuldades nas relações com outros. E quarto aspecto do crescimento, o crescimento espiritual. Jesus cresceu também em graça diante de Deus. De todos os aspectos de desenvolvimento de um jovem, o mais importante, e geralmente o mais negligenciado, é o crescimento espiritual. A saúde física, o conhecimento acadêmico e as habilidades sociais servirão durante décadas e são importantes. O progresso espiritual olha para a eternidade e a preparação do filho para viver para sempre com Deus. Pais que falham nesse aspecto prejudicam os filhos, deixando-os sem entendimento do seu lugar diante do Criador e despreparados para confrontar os muitos desafios espirituais que a vida trará. Conforme Paulo disse em Efésios 6, versículo 4, os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pode imaginar uma cadeira simples. Se quebrar uma perna de uma cadeira, ela fica menos estável. Pais que se preocupam com a saúde física, a educação acadêmica e a socialização dos filhos, sem educá-los espiritualmente, estão deixando a cadeira com uma perna importante quebrada e negligenciando sua maior responsabilidade familiar. Pais, procurem incentivar o crescimento dos seus filhos em todos os aspectos, jamais negligenciando o crescimento espiritual. Agora as perguntas bíblicas do dia. Pergunta 554. Quem foi a mãe do rei Salomão? Alternativas: A. Ainoã, B. Mical, C. Abigail ou D. Batseba. A resposta certa, alternativa D. Batseba. Conforme diz 2 Samuel 12, versículo 24, então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Batseba era a mãe do terceiro rei de Israel, Salomão. E a pergunta 555, quem foi o procônsul da Caia
que recusou ouvir a queixa dos judeus contra Paulo em Corinto. Alternativas: A. Sérgio Paulo, B. Pôncio Pilatos, C. Gálio ou D. Cláudio Lísias. A resposta certa no final do episódio 556. O crescimento físico, o crescimento intelectual, o avanço social são aspectos importantes da educação de crianças e jovens. Mas o crescimento espiritual, graça diante de Deus, é o aspecto mais importante do desenvolvimento de qualquer criança e, por isso, a preocupação principal dos pais que procuram agradar ao Senhor e guiar os filhos ao conhecimento do seu Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.